Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou explicar para você se você deve ou não criar um perfil profissional para estar divulgando o seu trabalho como advogado. Em alguns casos vale sim a pena, já em outros é perca de tempo. Para você saber qual é o seu caso, continue aqui no vídeo. Então, a primeira coisa a se perguntar é se você usa bastante seu perfil pessoal. Se você posta muitas fotos com a família, com o namorado, que é a parte, vamos dizer, da gente frágil. Se você posta muita coisa com a sua família, viaja, posta foto de biquíni, tem uma certa exposição que a gente tem que manter distância do lado profissional. Principalmente se você for, assim como eu, muito nova. Você tem uma dificuldade a mais. Por exemplo, eu pareço ser muito nova, então é mais difícil eu conseguir atrair um cliente se eu não usar uma roupa que eu pareça ter mais poder, que eu pareça ter o ensinamento que eu tenho, o conhecimento que eu tenho. Então eu preciso me provar ao cliente para ele me contratar. Então não é só a minha imagem tem que atrair, mas para eu conseguir atrair e manter ele, eu tenho que me provar. E para me provar, eu consigo essa aprovação por meio de certas publicações. Então, se eu publicar muita foto com meu namorado, muita foto com minha família, foto de biquíni, além de não transparecer o profissionalismo que eu preciso, eu também mostro a minha parte mais vulnerável, mais frágil, que é quando a gente fala em família, em coisas mais assim específicas de cada um. Se você tem filho, se você tem animal, são coisas que você pode postar no profissional, mas pouquíssimo, não é a base do perfil. E aí, no meu pessoal, eu posto muito todo mundo, né? Eu posto muito meu namorado, eu posto muito minha família. Dia das Mães, eu posto foto com minha mãe. Dia dos Pais, eu posto foto com meu pai. Então, assim, fiz mais um mês de namoro. Foto também. Então, assim, é uma coisa que não dava pra juntar. Se você for como eu gosto de postar bastante, você vai ter que criar outro perfil. Também tem outra coisa. Pode ser que você não goste de expor sua família, mas pode ser que você goste muito de postar fotos sem se preocupar muito com a sua imagem. Por exemplo, eu tiro uma foto com um certo tipo de roupa normal, mas esse certo tipo de roupa me parece ser mais nova do que eu já sou. Isso também prejudica a minha imagem. Então, se você não quiser ficar tendo esse problema de imagem, você cria dois perfis. Tirou uma foto, a foto ficou muito boa. Tá, isso aqui me acrescenta no profissional, me demonstra algo que eu quero que o cliente veja. Sim, aí eu coloco. Não, bota no pessoal. E aí você vai ter que fechar o seu perfil pessoal automaticamente. Porque se você tiver um perfil pessoal aberto, não vai fazer sentido ter dois. Porque você já está fechando um para os clientes não verem. Não é para cliente nenhum me ver de biquíni, não é para cliente nenhum me ver postando declarações para o meu namorado. Tem publicação que não tem problema nenhum, mas a base do meu perfil pessoal é amor, é isso, é aquilo, e é o meu lado frágil. Então não faz sentido eu ter dois perfis e deixar o meu pessoal aberto. Só se no caso, eu mudasse minha cabeça, fosse para concurso público e aí não quisesse mais advogar. Aí a minha imagem, tanto faz nesse sentido, né? A gente sabe que com o concurso público a gente tem que ter cuidado, mas não é com essa parte de atrair cliente, porque você não vai precisar atrair cliente nenhum. Então, as perguntas que você tem que fazer são: eu gosto de publicar foto de biquíni? Eu viajo muito, porque você pode amar postar foto de biquíni, mas se você mal vai pra praia, vai uma vez no ano, aí você bota no story que apaga e acabou o problema. Ter dois perfis tem um lado muito negativo, que é a questão de você conseguir manter os dois perfis ativos. É muito difícil. Eu era muito ativa no meu perfil pessoal. Com essa questão de criar um profissional, eu migrei basicamente pro profissional. E o meu pessoal acaba sendo só um álbum de fotos, de memórias ali. E aí você acaba realmente, por exemplo, você viu uma frase que você gostou bastante, mas a frase mostra um lado vulnerável seu. Você vai postar no profissional? Não. E aí, se você não tiver dois perfis, você não vai postar aquilo, entende? Ou criar a questão dos melhores amigos, né? Aí você também tem que ponderar. Pra você ter os melhores amigos, as suas publicações têm que ser só nos stories que apagam. Então é por isso que tem que fazer todas essas perguntas pra você. As coisas que eu gosto de postar e eu não quero que o meu cliente veja, elas vão pro feed ou pro story. Porque se soltar pro story, cria um melhores amigos ali que tá resolvido o problema. Então, assim, eu acho que é algo que as pessoas acabam não dando a devida importância. Muita gente era pra ter dois e acaba juntando tudo em um. E acaba tendo aquela visão negativa do profissional. E tem pessoas também que criam dois só por mera
ideia na cabeça de ser profissional, mas acaba que a pessoa não posta nada nos dois. Tem muito isso, você sabe que o perfil profissional não tem nada ali. Então, assim, não vale a pena ter dois se você não consegue manter nenhum. Você vai acabar tendo que escolher um ali para publicar as coisas, para manter. A nossa profissão é um pouco de dublê de rico, né? Você contrataria um advogado que ele não tivesse um carro? Provavelmente não. Você contrataria um advogado que não se portasse de um jeito que você acha que transparecesse um certo tipo de poder em uma audiência? Não. Como você também não contrataria um advogado que não sabe bater de frente com um direito seu, que ele vai brigar, vai bater de frente com outra parte, enfim. Só que essa questão dele ver que você vai brigar por ele ou não, ele só vai ver dentro do processo ou em algum vídeo que você publicar. Agora, a sua imagem, as coisas que você posta, ele vai ver antes. Então, assim, tem uma certa dosagem que você tem que ter o tempo inteiro. Por quê? Porque advogar é muito complicado nessa linhagem. Por quê? O cliente te analisa completamente antes de te contratar. Não é a mesma coisa de um nutricionista. Porque nutricionista você vai ver o corpo do cara. O cara tem um corpo massa. Vou ficar assim também. Aí você vai lá. O advogado não. Ele tem que ser perfeito em todas as áreas da vida dele. Todas as áreas, todas. Então, por isso que é tão difícil você ter um perfil só. Porque como advogado, as pessoas te julgam em tudo. A música que tu coloca em um story, as pessoas vão te julgar. Se você for criminal, aí o seu tipo de cliente vai amar, né? Mas assim, tem um certo limite, entende? Então, a música que você coloca, as roupas que você usa, as coisas que você reposta que dá para o outro ver agora. Então, assim, é uma série de coisas que parece besteira, mas que na prática faz com que o cliente te contrate ou não. Eu achava essa questão do Instagram muito boa, eu sempre tive 2 perfis, desde a questão da faculdade, porque eu queria divulgar meu lado Estudigram que tinha na época. Eu postava livros que eu tava lendo, postava meus resumos, meus amigos pediam os resumos para eles também, para estudar para prova, assim, eu amava o Estudigram. Mas eu nunca vi o Instagram como algo assim, eu tô conseguindo atrair cliente daqui diretamente. Era sempre indiretamente. Mas aí eu enxerguei que também é muito importante o Instagram para atrair o cliente indiretamente. E como é que eu consigo esses clientes indiretamente? Eu consigo muito cliente por indicação de outros advogados. Por quê? A maioria das pessoas que estudou comigo não foram para a área trabalhista, foram para outras áreas. E trabalhista aparece a cada passo que você der, cada minuto que você conversar com alguém em alguma roda, alguém dali tem algum problema trabalhista para ser discutido. Que não foi atrás, que estava cansado, ou que quer ir atrás e está procurando advogado. Sempre tem, sempre. Então, também chega para eles esses casos. E aí, eles não querem perder o cliente, então eles indicam para mim e eu passo uma porcentagem para eles. Para mim é muito vantajoso também, porque a porcentagem que eu vou passar é só no final. Então, para mim não tem problema. Então, assim, por que indiretamente? Porque aquele meu amigo da faculdade que eu não converso há um bom tempo lembrou de mim. Porque ele me viu no Instagram e lembrou que eu sou trabalhista porque eu posto as coisas. Então, assim, nos dias de hoje, é quase impossível você conseguir manter contato com todo mundo que você conhece. Várias pessoas era só eu ir na sala de aula, mas a gente já teve uma troca algum dia, já conversou algum dia, só não falou com a pessoa todos os dias depois de formada, porque cada um tem sua vida. Mas o Instagram faz ela lembrar que ela tem uma conhecida trabalhista que ela pode indicar. Então, assim, começou até o nível que chega um cliente, eu não sei quem me mandou, ele não fala, e aí fica por isso mesmo. Aí tem os clientes que os amigos falam, eu te passei tal pessoa. Aí eu passo uma indicação. Mas tem os que eles não falam, porque já foi do cliente que passou para ele e não do advogado. E aí quando um cliente me indica, e ele vê o meu nome, ele vai pro Instagram me ver primeiro que ele tá contratando. E se for um advogado que indica, depois ele também vai ter a curiosidade de olhar. Então é um cliente que me vê no Instagram indiretamente. Ele não me contrata a partir do que ele está olhando. Alguém indicou, então ele já vem com algo a mais. Não, então a pessoa indicou, mas eu vou olhar ainda. Sempre é assim, eles olham o seu perfil no Instagram. E aí aquilo dá a confirmação ou não. Se for cliente novo, ele vai construir toda a sua imagem do Instagram. Se já for um cliente de indicação, ele já vai vir com um ponto a mais, mas vai confirmar pelo Instagram. Não é quantidade de seguidores, não é quantidade de curtidas, não é quantidade de visualização. É o poder que você demonstra nos vídeos. Eu tô mostrando que realmente eu conheço do que eu tô falando. Eu tô mostrando que eu não atuo em todas as áreas do mundo. Quem atua em tudo não é bom em nada. Não tem como ser bom em nada, em tudo no direito. Em tudo não tem como ser bom. Não tem. Você tem que escolher suas áreas. Então a pessoa trabalha em 3 áreas, 4. Sim, mas ela definiu.
Não tem como todo dia eu chegar lá e falar de um assunto diferente. Então, assim, para concluir esse vídeo, foi um vídeo rápido, mas eu acho que é algo que todo advogado deveria se preocupar ainda no início da carreira, se vai precisar criar 2 perfis ou não. Também importa a área que você vai atuar. Se você for, por exemplo, advogado de família. Advogado de família, você pode pegar o conteúdo com a sua família, algo que seria frágil para mim por causa do meu rosto, que eu já pareço uma pessoa mais jovem do que eu realmente sou. Então, ficar mostrando isso o tempo inteiro não me agregaria. Mas uma pessoa que é da área da família poderia usar a própria família para criar conteúdo. E aí tem milhares de ideias, milhares. Conheço até advogadas que não têm filho e postam irmãs, enfim. Tem muito conteúdo para fazer. Então, por isso que importa também a área que você vai. Por exemplo, você vai ser criminal. Olha, pra falar a verdade, eu nunca tive muito problema com uma questão do criminal. Mas você tem que mostrar que domina aquilo ali também. Se você parece uma pessoa muito certinha, muito, sabe? Ele vai pensar, ela não sabe o meio que eu vivo, ela não tem esse conhecimento. Então, assim, depende muito também da área que você atua. Então, eu acho que você tem que colocar tudo em um papel, literalmente, e ver se vale a pena ou não. Eu gosto de postar muita coisa no meu pessoal? Não. Então, vai acabar que eu vou criar 2 perfis e não vou movimentar nenhum dos 2. Vai ser só perca de tempo. Agora, eu gosto de postar muito minha família. Eu vou expor demais, eu não quero essa exposição pra mim. Ou eu quero criar bastante conteúdo jurídico e não quero que as pessoas que me conheçam, todo mundo, porque tem gente que a gente sabe que é uma energia negativa, né? Não quero que minha família fique olhando isso aqui. Cria um perfil todo do zero, bota um nome aleatório. O bom de botar seu nome é porque você já está construindo a sua imagem. Mas acontece muito dos estudantes não colocarem o nome deles, colocarem outro nome no arroba do Instagram, e aí quando se forma tem que mudar. E acabar perdendo um pouco ali de pessoas que conhecem você pelo nome, porque ficam procurando o arroba antigo, né? Enfim, tem esse problema também. E aí, vai já criando essa trajetória para quando você se formar ser algo mais simples para você. Porque é muito difícil alguém que queira advogar e simplesmente não fique com essa parte do marketing, de estratégia e tudo mais. É só se realmente você for trabalhar para alguém, que alguém vai buscar o cliente para você, vai botar na sua mesa e você vai trabalhar por trás dos bastidores. Aí você não vai ter essa preocupação a mais que a gente, que é autônomo, tem que ter. Se eu não for atrás de cliente, eu não tenho ação. Sem ação, eu não tenho dinheiro. É literalmente isso. Eu vou atrás do cliente. Então, eu acho que a gente tem que começar a... Você não vai se preocupar tanto com isso em faculdade. Mas, poxa, já vai construindo ali. E você que é formado não precisa nem falar, né? Já era pra ter criado, ó, faz tempo. Se formou, pegou a carteira do OAB, decidiu advogar autônomo. Ou você cria um perfil, ou você vai começar a postar no seu. Porque as pessoas têm que saber que você é formado. Então, tudo influencia sim no final das contas. A roupa influencia, o jeito que você se porta influencia, o que você está demonstrando ser. Por isso que muitos advogados fingem ter uma vida que ainda não tem, porque se eles não fingirem um certo conceito, as pessoas simplesmente não contratam. E isso é real, tá? Isso é real. Mas também se coloca no lugar do cliente. Você não quer, ninguém quer ser a cobaia de ninguém no início. E uma pessoa que não tem dinheiro, eles enxergam assim, não tem dinheiro porque começou agora, não tem dinheiro porque não tem experiência o suficiente, então você é a cobaia dele. As pessoas não querem. Então, é tudo isso que a gente tem que pensar e raciocinar se vale a pena ou não construir um outro perfil. Mas eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu tenha falado. Vocês têm que colocar na ponta do lápis a área, se vocês gostam de postar no de vocês, se vocês vão criar outro para deixar 2 parados ou vão investir só em um. Se quiser juntar um só também não tem problema, mas tem algo que você vai ter que... Ó, isso aqui eu já não consigo publicar mais. A gente não é sempre 100% advogado. A gente não sai sempre com roupa de advogado. Mas essa outra parte da sua vida, você gosta de publicar? São perguntas que só você que está assistindo esse vídeo consegue responder. Eu não tenho como falar pra você, ó, vale muito a pena criar 2 perfis. Se você não movimenta nenhum, ó, vale muito a pena colocar tudo em um só. Se você postar muito, sua vida vai ficar uma loucura aquilo ali. Então é isso. Eu acredito que a questão do marketing eu ainda tenho muito pra falar. Como, por exemplo, só pra dar uma pincelada pra vocês. Eu tinha muito essa questão do perfil organizado e tal. E eu acabei vendo que o que atrai mais cliente são vídeos falando e tudo mais. Eles não se preocupam muito em a ordem da postagem, não sei o quê. São detalhes que, pra gente que tá criando conteúdo, a gente fica analisando. Tipo, um advogado analisa do outro, mas o cliente em si gosta mais dos vídeos pra tirar dúvida. Gosta mais de ver se você sabe ou não. É literalmente isso.
Então, assim, eu acho que tem muita coisa que eu poderia falar aqui do marketing, mas para esse vídeo não ficar muito longo e o foco dele realmente é a criação de perfis, se você deve ter 2 ou não, eu vou concluindo por aqui. É isso, a nova fase, vou voltar a contar tudo aqui pra vocês. E essa coisa do marketing, não tem como advogado autônomo não cuidar do marketing, né? E é isso. Espero que tenha ficado claro se você deve ou não criar 2 perfis no Instagram. E se você quiser me seguir no meu profissional, eu vou deixar aqui embaixo o meu arroba, tá certo? Não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever para eu conseguir criar mais vídeos para vocês, para eu ficar mais animada. E é isso, muito obrigada e até o próximo.